a assistir aos episódios 9 e 10 de When the Phone Rings e vamos falar um pouquinho sobre, mas antes disso, oiê, meu nome é Jéssica e se você não sabe o que ler ou assistir, me segue. Seguinte, esses episódios foram babados, lembrando que eu sempre comento sobre os episódios com spoiler, tá bom? Então, continuando da cena do episódio 8, a gente tem o Park Seo saindo daquele local ali de pescaria, né? Porque ele foi visitar um senhorzinho. Então, quando ele chegou, o cara tava desmaiado e o local estava pegando fogo e ele conseguiu sair. Ele saiu com a ajuda do nosso médico super fofo. Porque quando o Park Seo, ele estava indo em direção àquele local, o médico já tinha tentado falar com aquele cara sobre aquela questão do orfanato. E o cara se fez de maluco e mandou ele embora. Mas quando ele viu o Park Seo indo naquela direção, ele foi atrás e encontrou o incêndio, enfim. Então, ele que acabou ajudando os dois a saírem daquele local. Nisso, o Park Seo, ele é internado no hospital da família do médico. Então, tudo é mantido em sigilo, só os funcionários ali da presidência sabem o que aconteceu. A Roh Hee-jun, ela fica com ele o tempo todo. Então, assim, a gente tem aquele momento um pouquinho de chororô e tal. Nisso, então, a Roh Hee-jun, ela decide que ela vai entregar o celular do sequestrador para a polícia. Ela quer que a polícia seja envolvida agora, finalmente. Faltam 2 episódios pra acabar e a guria quer que a polícia se envolva só agora. Só que o Park Seo, ele consegue sair do hospital e ele para ela. E aí, neste episódio 9, a gente tem o quê? A Roh Hee-jun investigando o que aconteceu. Ela confronta os pais do Park Seo. Tipo, quando ele tá desaparecido, ela vai na casa deles e ela fala na frente deles: olha, o filho de vocês tá desaparecido, vocês não vão fazer nada sobre isso. Ela joga um verde pra eles assim, sabe? Tipo, vocês precisam do filho de vocês. Então, façam alguma coisa, encontrem ele. Nisso, ela também tem um confronto com a mãe dela. Eu amei esta cena, assim, tava demorando, sabe? A mãe dela vai bem folgada no apartamento dela, e a irmã da Roh Hee-jun tá lá, né? E ela age toda folgada, assim, a mãe, né? Tipo, ai, o que você tá fazendo aqui? Você realmente veio roubar o marido da Roh Hee-jun, você não vai conseguir, minha filha vai ser esposa do presidente, sabe? Ela tá num surto, num delírio, essa mulher. E a Roh Hee-jun fala pra ela que se arrepende muito de ter amado a própria mãe, de ter feito tudo que ela fez pela mãe, porque ela descobriu agora como é que o amor verdadeiro, ele funciona, né? Que são, aí vai aparecendo as cenas do Park Seo e dela, assim, então, tipo, ela entende agora como é que é o amor, e não é essa constante chantagem, essa constante manipulação, sabe? E eu achei essa cena fantástica. E depois nós temos, então, a Roh Hee-jun sendo a intérprete da presidência junto com o Park Seo. Então ele tá fazendo o curso dele e ela que tá ali sinalizando. Cara, é muito orgulho, sabe? Ver como ela chegou longe. A Roh Hee-jun chegou muito longe, diva. Mas como felicidade de pobre dura pouco, vamos à tristeza. Ela é sequestrada de novo. Termina o episódio com ela desmaiada no carro e a gente descobre então que o secretário Park, ele é o cúmplice do nosso sequestrador 01. Na verdade, ele é a cabeça por trás, né? Vamos para o episódio 10, que foi o que aconteceu, assim, a maior quantidade de coisas e muitas coisas finalmente foram explicadas, né? Primeiro, a gente tem o secretário Park ligando para o Park Seo, dizendo que, olha, venha na minha direção e tal, e ele marca o encontro, então, com o Park Seo. Só que, antes disso, ele tinha ligado para o sequestrador e dito, olha, peguei a Roh Hee-jun, com uma forma de atrair ele, e eles marcaram o encontro, então eles têm esse confronto. E, na verdade, qual é a história do secretário Park? Ele era uma das crianças que estava no orfanato e ele tinha um irmão gêmeo. E este irmão gêmeo sumiu do orfanato. E ao investigar, ele descobre então que foi o Park Seo que deu um fim ali na criança. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele sabe que o último encontro ali foi com o Park Seo. Ele cresceu acreditando que o Park Seo, que a gente conhece, deu sumiço no irmão dele. Mas a gente sabe que não é verdade. Foi o original, o psicopata que foi atrás do irmão dele. Então, tipo, ele não tem essa informação, ele não sabe. Só que ele descobre antes de confrontar o psicopata. Ele falou, tipo, você é o Park Seo original. Você me enganou esse tempo todo. E eles têm um embate, obviamente ele perde, ele toma uma sova. E aí quando o Park Seo, ele chega no local, encontra o secretário Park numa mala, assim, ele consegue tirar o cara de lá. E aí a Roh Hee-jun tá por perto, ele diz, olha, a Roh Hee-jun tá por aqui. Temos um embate entre os Parks, o original e o falsificado. O secretário Park vai defender o Park Seo e toma uma facada. E o sequestrador, ele consegue fugir de novo. Meu Deus, esse cara tem 200 vidas, não é possível. A Roh Hee-jun e o Park Seo levam o secretário Park pro hospital. E lá eles têm uma conversa muito triste, né? E aí o Park Seo diz pra ele que ele nunca confiou em ninguém, mas ele confiou no secretário Park. Tem essa conversa. E ele diz que foi ele que armou tudo
com o cara, tem vários flashbacks, né, mostrando a situação. Então, ele que armou tudo com o cara, ele que empurrou a Ron Hye-jun do penhasco, dizendo que ele queria que o Park Seo sofresse muito antes, assim, da vingança ser completa, porque ele perdeu o irmão, sabe? Então, ele queria se vingar do cara que ele achou que foi o responsável por eliminar, sumir com o irmão dele. Coitado, ele só queria vingança e só que ele se vingou do cara errado. E aí, a gente descobre também, sabe aquele velhinho do incêndio? Então, é contada a história toda da família do Park Seo. O que aconteceu? Primeiro, a família da Ron Hye-jun e a família do Park Seo são vizinhas, certo? Então, tem uma cena que mostra a irmã da Ron Hye-jun, ela encontrando o irmãozinho dela conversando com outro menino. E o irmãozinho dela está chorando. E quando ela vai em direção ao quintal, esse menino sai correndo. A gente descobre que ele era o Park Seo original, que acabou fugindo de casa, né? Ele ficava trancado no quarto, mas ele acabou saindo. E ele ameaçou a criança, enfim, o cara era um psicopata desde pequeno, gente. Ela acabou não vendo o rosto dele, mas o irmãozinho dela viu. E aí a gente tem o acidente. E o pai, né, o padrasto da Ron Hye-jun, óbvio que ele iria investigar este acidente. Foi muito estranho. E ele descobre, então, que o avô daquela família armou o acidente porque para encobrir que o menininho e possivelmente a filha mais velha tivessem visto, né, o rosto do Park Seo original, porque ele já estava planejando dar fim no menino. Então tem uma cena que eu achei fantástica, que é do cara apontando uma espingarda pro velho, o velho tá ajoelhado, enfim, tá chovendo, e ele diz, olha, eu sei a verdade, e o que te faz pensar que eu não vou te eliminar agora? E aí o velho solta o migué. É político, gente. Político sabe convencer as pessoas super bem. E ele diz que o cara não ia ganhar nada com isso, porque o filho dele já faleceu. Ele fala, olha, é olho por olho, né? E se você perdeu uma criança? E se a gente perdeu uma também? Então acontece a cena do barco. Ele vai e acha que eliminou o próprio neto. E uma coisa interessante é que quando ele vai naquele local, né, fazer e ele conversa lá com o velhinho do incêndio, a gente descobre que ele pagava aquele cara para se livrar dos corpos das crianças que o neto dele eliminava. Ai, tanto que quando o senador, né, lá, o político, chega lá com o neto e ele fala assim, não se preocupe, essa é a última mala que você vai ter que se desfazer. E o Park Seo, que a gente conhece, ele viu o menino sendo afogado e ele não pôde ajudar, porque o cara veio, né, o que tava cuidando dele, veio, tapou os olhos dele e falou, você não era pra estar vendo isso. Então depois que ele elimina o neto, ele vai lá em direção ao Park Seo que a gente conhece e ele diz, olha, está na hora de você assumir uma nova identidade. E ele leva o guri pra casa e aí acontece todo o rolê da família. O velho fez um acordo com a família da Ron Hye-jun, uma vida por outra vida, e provavelmente eles fizeram acordos comerciais, por isso que as famílias, apesar de se detestarem, é muito nítido que o padrasto da Ron Hye-jun odeia a família do Park Seo, mas eles têm acordos comerciais e tem aquele passado profano, né, aquele segredo profano. Conforme a trama avança, mais um segredo foi revelado. Uma fala da mãe do Park Seo com o marido. Ela tá dizendo, assim, que tipo, que ele é um inútil, que ele é uma decepção, mas que o outro filho do cara não é. O marido dela olha pra ela e ela olha pro quadro, o quadro de família, que tá quem? Os casal, o Park Seo e o avô, que não é avô, é o pai dele. Ah, sim! Só que o nosso Park Seo ainda não sabe. Mas então, tipo, ela sempre soube. E aconteceu isso tudo, a polícia encontrou os corpos das crianças, se eu não me engano são 5 crianças. O médico foi lá identificar elas, porque cada uma tinha alguma coisinha junto, né? Então, tipo, tinha uma com uma bolinha de gude, e aí é muito triste quando ele foi fazer a identificação dos objetos, porque ele foi dizer o nome das crianças. Cara, eu fiquei muito, muito triste. Uma criança a ser identificada foi o irmão do Park, né, do secretário Park. A polícia apresentou as coisas e ele, tipo, cara, é o meu irmão. É muito triste. E aí ele resolve ajudar o pessoal a pegar o Park Seo original. Depois que tudo foi revelado sobre a história do acidente, etc., pela irmã, né, acho que é Inal o nome dela. Ela teve essa conversa com o pai, eles vão às homenagens ao falecido que tem todo na Coreia do Sul, sabe, tipo, depois do ano de morte, enfim. Então, eles vão lá na homenagem que tá tendo na casa da família, e o cara, ele chega com uma espingarda. Gente, esse homem, ele quer resolver tudo na bala, não é possível. E ele aponta pro pai do Park Seo e ele diz, eu falei pra vocês, se vocês não dessem jeito no monstro da família de vocês, eu ia dar. Cadê aquele monstro? Acontece um incêndio e a Ron Hye-jun é sequestrada pela terceira vez.
Aí temos ela no carro, né? O sequestrador, tipo, faz ela ligar pro Park Seo, dizendo que queria a vida dele de volta. E o cara, ele culpa o Park Seo por não ter salvado ele do avô, sabe? Quando ele tava se afogando. O que eu achei meio bizarro, porque também era uma criança, né? Então, tipo, ele quer destruir o nosso Park Seo e tal. E a Hong Hae-jun, ela tá dirigindo. Um doido só é doido, tem que encontrar o mais doido. Hong Hae-jun bancou a doida e ela falou pro Park Seo que ela disse que iria protegê-lo. Então ela mete o pé no acelerador e ela joga o carro. Considerando que ela sobreviveu à queda de um penhasco, eu acho que a nossa diva está viva, tá? Encontrou um carro depois e não tem nenhum corpo. Aí termina o episódio 10 com o Park Seo dizendo que ele é casado, dizendo que ele não é filho daquela família, da família Park, e que a esposa dele é a Hong Hae-jun, intérprete da presidência, e que ela está desaparecida, e pedindo, por favor, para os cidadãos da Coreia ajudar a encontrá-la, né? E aí é linda essa cena. A gente não teve prévia dos episódios 11 e 12, que são os episódios finais, mas muita coisa já foi explicada. Ah, esqueci de mencionar. A mãe do psicopata, ela sabe que o filho é um psicopata criminoso e ela quer que ele fique livre, o que não faz o menor sentido. Enfim, faltam 2 episódios pra terminar e eu estou adorando essa série.